Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo deste lindo trabalho. Esse tapete ele ficou aproximadamente do tamanho de uma passadeira, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o tamanho e o peso. E quem quiser fazer com dois desenhos, com dois ursos, eu vou deixar também a quantidade de correntes na descrição do vídeo para fazer com dois desenhos. Essa peça você pode trabalhar ela tanto para quarto de menina, quanto para quarto de meninos. Vai ficar lindo, é só colocar as cores adequadas, tá, gente? Olha isso, que maravilhoso que ficou esse trabalho, muito grandioso. Eu trabalhei essa peça com esse barbante, ele é da Bandeirantes, cor salmão, número 6. E esse barbante, ele é da Euro-Roma, cor malva, número 6. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro, número 14. Pode trabalhar essa peça com fio 4, vai ficar menor. Com fio 6, dependendo do ponto, vai ficar aproximadamente esse tamanho. Pode trabalhar com fio 8 e também com fio 10. A cor, cada um escolhe a cor que gostar. Gente, pensa num trabalho grandioso para quarto de criança. Olha isso, gente. Ficou lindo demais. Eu fiquei apaixonada por essa peça. Espero que vocês gostem da aulinha de hoje. Já vou deixar bem claro, tá, gente? Não vou fazer a passadeira desse trabalho, de forma nenhuma. Então, quem quiser fazer maior, é só olhar na descrição do vídeo. Antes de iniciar o passo a passo, eu quero convidar você que está passando aqui no canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link e sejam bem-vindos. Então, vamos para o nosso passo a passo de hoje. Vou pegar o meu fio, esse fio é na cor salmão, salmão bem forte. Vou fazer uma laçada inicial e vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 101 correntes. Trabalhei o meu cordão com 101 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha e volto na minha 5ª corrente e trabalho um ponto alto. Em seguida, trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes, venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada corrente. Trabalhei aqui 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. Meus intervalos sempre são 2 correntes. Conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos, um ponto para cada corrente até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, trabalho 2 correntes para me fazer um intervalo. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes. Conto 1, 2, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes. Conto 1, 2, no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, contando com ele,
trabalho um grupo com 22 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos, vou trabalhar aqui no finalzinho 2 intervalos. Trabalhei os meus 2 intervalos, então ficou assim a minha primeira volta. Agora essa alcinha aqui, eu vou trabalhar ela aqui agora, para mim trabalhar a minha parte oval. Trabalho 4 correntes, vem nesse último ponto que eu terminei e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a nossa volta número 2. Subo 4 correntes, quem quiser subir 5, fique à vontade. No início dessa volta, vou precisar de 2 intervalos. Em seguida, eu vou repetir esse grupo aqui, ó. Eu vou trabalhar esse mesmo grupo, vou trabalhar aqui 22 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei aqui 22 pontos altos, 2 correntes, para mim fazer um intervalo. Em seguida, trabalho 4 pontos altos, contando com esse que eu acabei de fazer. Trabalhei aqui 4 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos. Trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. 2 nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei aqui 13 pontos altos e vou finalizar aqui a minha parte reta trabalhando 2 intervalos. Trabalhei aqui meus 2 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalhei até em cima do último ponto. Trabalho 2 correntes, venho aqui dentro dessa alça, vou trabalhar aqui 6 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalhei trabalho 2 correntes, volto aqui dentro e trabalho o meu segundo ponto alto. Então, vou trabalhar os meus 6 pontos e volto. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, separado com 2 correntes, aqui na minha parte oval. Já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho nesse primeiro ponto da minha parte reta e trabalho um ponto alto para ele. A partir desse ponto, esse ponto aqui já é o primeiro ponto da parte reta. Então, tudo que eu acabei de fazer aqui nessa parte reta, eu vou trabalhar a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar aqui esses 2 intervalos, que inicia a partir desse ponto, trabalho desse lado, trabalho esse grupo aqui, trabalho desse lado, esses intervalos, a mesma coisa. Eu vou só olhar o que eu fiz nessa parte reta do lado de cá e trabalhar a mesma coisa desse lado. Quando chegar aqui nessa parte oval, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei aqui. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar aqui junto com vocês. Vem na primeira, vem na segunda corrente e fecho
com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha volta número 2. Vamos iniciar agora a volta número 3. Subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 2 intervalos. Trabalhei aqui 2 intervalos. Contando com esse ponto que eu acabei de fazer, vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei aqui 16 pontos altos, 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2. Vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 6 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 6 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Vou trabalhar esse grupo com 7 pontos, trabalho 2 correntes, trabalho o segundo grupo e volto. Trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos e já trabalhei 2 intervalos para me finalizar a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Vou mostrar para vocês como que ficou a parte reta para a gente fazer a parte oval, olha só. Aqui na parte oval, eu trabalho 2 correntes e cada ponto desse da carreira anterior vai receber 2 pontos altos. Trabalhei aqui 2 pontos altos, trabalho 2 correntes e venho para o próximo ponto, trabalhar aqui 2 pontos altos. Vou trabalhar aqui a minha parte oval e volto. Trabalhei a minha parte oval, fiquei com 6 grupos com 2 pontos altos. Cada ponto desse recebeu 2 pontos, trabalhei aqui 2 correntes. Venho nesse primeiro ponto da minha parte reta e trabalho um ponto alto para ele. A partir desse ponto que eu fiz, é o primeiro ponto já da parte reta. Então, tudo que eu trabalhei nessa parte aqui, pode ver que eu trabalhei 2 intervalos. Vou fazer a mesma coisa depois desse ponto. E em seguida trabalho esse grupo, é só olhar o que acabou de fazer nessa parte reta e repetir a mesma coisa desse lado. E tudo que eu trabalhei aqui nessa parte oval, eu vou trabalhar a mesma coisa na outra parte oval. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 4. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 3 intervalos. Esse é meu primeiro dos 3. Trabalhei 3 intervalos. Em seguida, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 22 pontos altos. Trabalhei aqui 22 pontos altos. Em seguida, trabalho 5 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 5 intervalos, em seguida, trabalho 2 grupos com 7 pontos altos. Esse é o primeiro ponto do primeiro grupo, trabalho esse, trabalho 2 correntes e trabalho o segundo grupo.
Trabalhei aqui 2 grupos com 7 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 4 intervalos. 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei 4 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. 2 pontos nesse espaço e 1 ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos e vou terminar aqui a minha parte reta com 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho 1 ponto alto para o primeiro ponto e 2 pontos no último. Vou ficar com um grupo com 3 pontos altos. Nas 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. 2 correntes, vem para o próximo grupo trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Quando eu terminar a parte oval, quando eu for trabalhar aqui na parte reta, tudo o que eu acabei de fazer aqui é a mesma coisa. Aqui é o primeiro ponto da parte reta, ó. Então, o que eu acabei de fazer aqui, quando eu terminar a parte oval, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou olhar o que eu terminei aqui e vou fazer desse lado, na mesma direção. E quando chegar na outra parte oval, vou fazer a mesma coisa que estou trabalhando aqui. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar agora a volta número 5. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu preciso de um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos, 2 pontos em cada espaço e 1 ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, trabalho 2 correntes para mim fazer um intervalo. Venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 19 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 19 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos, 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei 4 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e 1 ponto sobre cada ponto até eu completar o meu grupo. Trabalhei 13 pontos altos, trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes, 1 ponto alto, 2 correntes, 1 ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, trabalho um grupo com 4 pontos e mais 2 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos e 2 intervalos. Então, ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Vou ficar com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. E tudo que eu trabalhei aqui, ó, nessa parte reta, a mesma coisa, na mesma direção, eu trabalho desse lado aqui, tá, gente? Não tem necessidade de voltar para repetir a mesma coisa.
É só olhar no primeiro ponto da parte reta que eu terminei e vem aqui e faz tudo o que eu acabei de fazer nessa parte reta. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 6. Faço aqui 2 correntes e vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos, contando com essas correntes que eu acabei de subir. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, trabalho 2 correntes. Venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 22 pontos altos. Trabalhei 22 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. 2 pontos altos nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 28 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 28 pontos altos, é bom contar, tá, gente? Para ver se tá certinho. Em seguida, trabalho 2 correntes para me fazer um intervalo. Conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos e finalizei trabalhando o último intervalo. Olha só como que ficou a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes. Venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último 2, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei 5 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos da parte oval eu trabalho nesse padrão, tanto de um lado quanto do outro. Tudo que eu acabei de fazer desse lado é só estender a peça e fazer na mesma direção, a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 7, subo 2 correntes. Contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 28 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, e aonde tem intervalo, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 28 pontos altos, 2 correntes, trabalho aqui um grupo com 4 pontos altos. Trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 22 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 19 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 19 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval, 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, e no último 2, vou ficar com 6 pontos altos. Trabalhei 6 pontos altos, trabalho 2 correntes e venho no próximo grupo trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Todos os 6 grupos,
das duas partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, a mesma coisa. Tudo que está aqui, eu vou fazer do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar a volta número 8. Subo 2 correntes. Vou trabalhar aqui um grupo com 19 pontos altos, contando com essas correntes. Trabalhei meu grupo com 19 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, em seguida trabalho 19 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei meu grupo com 19 pontos altos, em seguida trabalho aqui 2 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, 2 correntes. Vem aqui, trabalho um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes. E na minha base, conto 1, 2. Um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 7 pontos. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro, e vou trabalhar nos outros grupos tudo que eu trabalhei no primeiro. Tanto numa parte oval, quanto na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 9. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo, ponto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 16 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, em seguida trabalho 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos altos, trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos e trabalhei o último intervalo da parte reta.
Então, ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base no último 2, vou ficar com 8 pontos. Trabalhei o meu grupo com 8 pontos altos, 2 correntes, para separar um grupo do outro, e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os 6 grupos, tanto de uma parte oval quanto da outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 10. Trabalho aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 2 intervalos. Em seguida, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Esse é meu primeiro ponto do grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos. Em seguida, trabalho 13 intervalos. 2 correntes, 1 ponto alto. Vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 13 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 19 pontos altos. Onde tem intervalos, eu trabalho 2 e 1 ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 19 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 22 pontos altos, onde tem espaço, trabalho 2 e 1 ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 9 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 9 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão do primeiro. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte aqui, eu vou olhar e fazer a mesma coisa, na mesma direção do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar a volta número 11. Faço aqui 4 correntes. Em seguida, trabalho 18 intervalos. 2 correntes. 1 ponto alto, então vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 18 intervalos. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei 16 pontos altos, trabalho 2 correntes. Para me formar um intervalo, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida, trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos e já trabalhei aqui 4 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho no total de 8 pontos altos e deixo o último sem trabalhar. Trabalhei 8 pontos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base e vem nesse espaço, trabalho um ponto alto. 2 correntes, vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro, com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Trabalhei os meus
3 primeiros grupos, agora o quarto e o quinto e o sexto eu trabalho nesse padrão. Trabalho aqui 2 correntes, venho aqui nesse grupo, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Então, esses 3 últimos grupos, eu pulo o primeiro de base. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, tudo que trabalha numa parte reta, faz a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos trabalhar agora a volta número 12. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 19 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 19 intervalos. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 6 intervalos. Trabalhei 6 intervalos e já trabalhei o grupo com 4 pontos altos aqui no final da parte reta. Então, ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, venho nesse grupo. Trabalho no total de 7 pontos altos. E vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes e venho nesses intervalos, trabalho um ponto alto, 2 correntes, venho no próximo, um ponto alto, 2 correntes e venho no segundo grupo, trabalho com o mesmo padrão do primeiro. Então, vou trabalhar o segundo grupo e o terceiro nesse padrão. Trabalhei meus 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar o quarto, quinto e o sexto. Já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e vou trabalhar 7 pontos altos a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos, eu pulo o primeiro de base. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que trabalha numa parte reta faz a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 13. Faço aqui 4 correntes e vou trabalhar no total de 19 intervalos. Trabalhei 19 intervalos, vou repetir esse grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 6 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 6 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vou trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, venho nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Vou ficar com 6 pontos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos. Continuo trabalhando os meus intervalos. 2 correntes, um ponto alto, até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os 3 primeiros grupos. Agora, vou trabalhar os 3 últimos. Trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo.
6 pontos altos. Esses 3 últimos, a diferença é que eu pulo o primeiro de base. Então, eu vou trabalhar essa parte oval nesse padrão, a outra também trabalha igual essa, e tudo que trabalha numa parte reta, trabalha na outra. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar a volta número 14. Faço aqui 4 correntes, vou precisar de 20 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 20 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, trabalho 2 correntes e vou repetir esse grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, a partir desse ponto, trabalho 7 pontos altos e um intervalo aqui na minha parte reta. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos e o último intervalo da minha parte reta. Então, ficou assim a minha parte reta. Agora, vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho no total de 5 pontos altos e deixo o último sem trabalhar. Trabalhei meu grupo com 5 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último, vou trabalhar um ponto alto em cada intervalo desse, separado com 2 correntes até chegar no próximo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar os 3 últimos. Trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e trabalho a partir do segundo. Esses 3 últimos, eu pulo o primeiro de base. Então, vou trabalhar o meu grupo, os meus intervalos. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, e venho trabalhar os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que trabalha numa parte reta, mesma coisa, na mesma direção, vou trabalhar do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos trabalhar agora a volta número 15. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 22 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 22 intervalos, a partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, já finalizei trabalhando os 2 últimos intervalos da parte reta. Então, ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho no total de 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, trabalho 2 correntes, vou deixar o último sem trabalhar e vou trabalhar os meus intervalos. 2 correntes, um ponto alto, então vou trabalhando assim até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar o 4º, o 5º e o 6º. Já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos, eu pulo o primeiro de base e continuo trabalhando o meu grupo normal. Trabalhei aqui 4 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar os meus intervalos
até chegar no próximo grupo. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, do mesmo jeito, na mesma direção que eu trabalhei isso aqui, nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 16. Faço aqui 4 correntes e vou trabalhar no total de 23 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 23 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 19 pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base, e aonde tem espaço eu trabalho 2. Trabalhei 19 pontos altos e já finalizei aqui a parte reta trabalhando 3 intervalos. Então, ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um total de 3 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 3 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base, vem nesse espaço e continuo trabalhando eles. 2 correntes, vem no próximo espaço, um ponto alto, então eu vou trabalhando assim, até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora eu vou trabalhar os 3 últimos. Trabalhei aqui 2 correntes, vem no quarto grupo, trabalho a partir do segundo ponto. Trabalho 3 pontos altos. Trabalhei aqui, ó, o meu grupo com 3 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar os meus intervalos até chegar no quinto grupo. Quando chegar no quinto grupo, eu trabalho com esse mesmo padrão e no sexto também. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que trabalhei nessa parte reta, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta, número 17. Faço aqui 4 correntes. Na parte reta dessa volta, eu vou trabalhar só intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 32 intervalos. Trabalho 2 correntes, venho aqui na minha parte oval, nesse grupo. Trabalho um grupo com 2 pontos altos. Venho no primeiro ponto, trabalho um ponto alto e no segundo trabalho um ponto alto. Então, fiquei com um grupo com 2 pontos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último e venho nesse espaço um ponto alto. Continuo trabalhando 2 correntes, venho no próximo espaço um ponto alto. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro grupo, eu trabalho nesse padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora eu vou trabalhar os 3 últimos. Já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Trabalhei aqui um grupo com 2 pontos altos. 2 correntes, vou trabalhando os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no quinto grupo e no sexto grupo, eu trabalho com esse mesmo padrão. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, só intervalos, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio, vou arrematar. Vou pegar o meu fio, esse fio que eu vou trabalhar agora é cor malva. Vou fazer uma laçada inicial.
e vou vir no primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo e em seguida subo 2 correntes para iniciar a volta número 18. Vou pegar essa ponta, já vou arrematar. Essa volta vai ser só de pontos altos. Aonde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Vem no próximo espaço, 2 pontos altos. E um ponto sobre cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar em volta do meu trabalho nesse padrão. Quando chegar na parte oval, eu continuo trabalhando. Um ponto para cada ponto de base e 2 pontos em cada espaço. Vem no próximo ponto, um ponto alto em cada espaço, 2. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta de pontos altos, olha só que maravilhoso que ficou o desenho, muito lindo, gente. Olha isso. Já fechei aqui com ponto baixíssimo, olha só como ficou a parte oval. Agora, vamos iniciar a próxima volta. Essa volta que a gente vai iniciar agora é a volta número 19. Subo aqui 2 correntes e vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Aí, nesse próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Trabalhei aqui 4 pontos altos, trabalho 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem no terceiro. Trabalho novamente 4 pontos altos. Essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão, só grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes e pulando 2 de base. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem no terceiro e trabalho novamente. Na minha parte oval, no meu ponto, eu vou continuar trabalhando nesse padrão. Agora, se no seu começar a repuxar, em vez de fazer 2 correntes, faz 3, tá, gente? Mas no meu, eu não vou trabalhar assim, com 3 correntes. Vou trabalhar igual eu tô fazendo aqui na minha parte reta. 4 pontos altos. Duas correntes. Conto 1, 2, vem no terceiro novamente. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Se tiver alguma sobrinha de pontos ou se faltar, quando eu voltar, que eu for emendar aqui, eu volto e falo para vocês as adaptações que eu tive que fazer. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, deu certinho, tá, gente? Não faltou e nem sobrou nenhum ponto. Trabalhei o último grupo, trabalhei aqui 2 correntes, conto 1, 2, venho aqui na segunda corrente, onde eu inicio essa volta, e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até esse espaço com um ponto baixíssimo. Caminhei, agora eu vim para dentro desse espaço com um ponto baixo. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 20. Subo aqui 2 correntes, volto aqui dentro, trabalho mais 2 pontos altos, contando com essas correntes que eu subi, vou ficar com 3 pontos altos. Fiquei aqui com 3 pontos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e volto aqui dentro e trabalho mais 3 pontos altos. Então, vou ficar aqui com um leque, com 6 pontos altos separado com 2 correntes. Olha só, quem quiser fazer o picô, tudo bem, mas eu não vou fazer o picô. Trabalhei aqui 3 pontos, contando com as correntes, 2 correntes mais 3 pontos. Dou uma voltinha na agulha, sem nenhuma corrente, e venho nesse espaço, trabalho
tudo de novo. 3 pontos altos. Duas correntes, dou uma voltinha na agulha e volto aqui dentro e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu segundo leque, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo espaço e trabalho tudo de novo. Na minha parte oval também vou trabalhar nesse padrão. Vou trabalhar toda essa volta, é a última volta, tá, gente? Então, quando eu chegar aqui, eu vou trabalhar o último leque e vou prender aqui na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Já vou cortar o meu fio, vou arrematar, já vou vir com a minha peça estendida. Trabalhei toda essa volta, estendi a minha peça, olha isso, gente, que grandioso que ficou esse trabalho. Maravilhoso. Esse desenho ficou bem destacado, tá, gente? Ficou lindo demais, olha isso. Olha esse bico que eu fiz na cor diferente. Dei um destaque na peça. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.